O Senhor pertence à terra.
vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam sua majestade, Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam sua majestade, exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aquele que era, aquele que é, que há de vir, aquele que era, aquele que é, que há de vir, Jesus. De glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Oi, som, ei,
Aleluia. Oi, aleluias. Aleluias. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o Senhor. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor, dando início a este culto abençoado, culto de domingo. Nós estamos aqui reunidos, e você que está aí reunido, se coloque de pé na sua casa. E nós vamos estar orando, entregando este momento na presença do Senhor. Feche os teus olhos, se concentre-se na presença do Senhor. O Senhor é digno de honra, glória e adoração. Nós rendemos graça ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, dizemos que Tu és o nosso Deus, dizemos que Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Tu és aquele que nos direciona, Tu és aquele que nos ensina, Tu és aquele que nos abraça, o amigo, o consolador, o Deus forte, o orientador, o Pai da eternidade. Obrigado, ó Deus querido, pela oportunidade que temos como igreja de glorificar ao Senhor, de exaltar ao Rei da glória, de exaltar ao nome daquele que é digno de adoração. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque aqui como igreja estamos para bendizer ao Teu santo nome, para render graças e aleluia àquele a quem é de direito. Nós glorificamos ao Senhor pelas vidas que aqui estão, por vidas que hão de vir, por aqueles que nos acompanham, ó Deus querido, pelo Facebook, por aqueles, ó Pai, que necessitam do Senhor. Nós glorificamos ao Senhor por este bairro, nós glorificamos ao Senhor por estas vidas que nos escutam neste momento. Nós glorificamos ao Senhor porque Tu és merecedor de toda honra, glória e poder. E em nome de Jesus, a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3, o Senhor ali estaria. Por isso nós aqui reunidos, o Senhor está. E aqueles que nos acompanham em seu lar, também o Senhor está. Por isso, onde está o Senhor, a alegria. Aonde está o Senhor, pode vir a tristeza. Pode estar, ó Deus querido, a amargura. Pode estar a doença. Pode estar incredulidade. Mas o Senhor é poderoso para mudar todas as coisas. Tu és aquele que liberta. Tu és aquele que restaura. Tu és aquele que muda. Tu és aquele que ensina. Tu és poderoso a todo tempo. E nós, como Igreja Batista Atalaia, Ministério da Palavra, estamos aqui nesta noite com um propósito só: glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Tudo que sair de nós, Pai, que glorifica o Teu santo nome, porque tudo que há em mim bendiga ao Senhor. Por isso nós nesta noite nos entregamos em Tua presença, e que haja restauração, que haja cura, que haja misericórdia, Pai querido, neste lugar. Que haja misericórdia sobre nós, sobre a Tua geração, sobre cada um, sobre aqueles que nos acompanham, sobre este bairro, sobre vidas deste bairro. Que haja misericórdia do Senhor sobre as famílias, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre a nossa geração, Senhor. Nós iniciamos este culto com a Tua presença e vamos para a nossa casa assim que terminar com a Sua presença. Que o Senhor seja a direção, que o Senhor seja o guia, em o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Pegue a tua Bíblia. Quero deixar um salmo abençoado registrado nesta noite. Salmo de número 1.
uma palavra linda, que é a felicidade dos justos. Uma palavra maravilhosa para que nós venhamos a meditar nela de dia e de noite. A palavra do Senhor diz em Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aleluias! Nós somos os justos, somos bem-aventurados, somos felizes, porque estamos sempre na presença do Senhor, e detendo sempre na orientação do Senhor, nos detendo sempre na graça e no caminho do Senhor. Por isso, temos prazer na lei do Senhor, e nela meditamos de dia e de noite, para que possamos ser bem orientados no Senhor. Aleluias! Então seja bem orientado no Senhor, sejamos bem orientados no Senhor, meditamos no Senhor de dia e de noite, porque Ele é a nossa luz, Ele é o caminho, é a direção para as nossas vidas. Por isso, nesta noite, nos colocamos como igreja no caminho do Senhor. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu imagino a inspiração que Davi teve para escrever esse salmo e contar coisas do celestial, coisas que o homem natural não poderia saber. Mas ele, muito tempo antes, já viu Jesus adentrando aos portais eternos, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão aos céus. E esse mesmo Rei da Glória, que entrou e está à destra de Deus, está aqui nessa noite no meio de nós. E Ele nos deu como garantia, como penhor, o seu Espírito, o Espírito Santo da verdade. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui.
evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor Que nos envolve. Flua nesse lugar, flua neste lugar, transborda teu amor Que nos envolve. e a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a igreja. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. teu reino vem, faz teu querer, inunda a igreja. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, Transborda teu amor que nos envolve. a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, Senhor, flua neste lugar, Transborda teu amor que nos envolve. e a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, Inunda a igreja. inunda a igreja. Aleluia. Louvado é o Senhor.
seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu te der. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta Olhar em meu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus aos seus pés, pés, Senhor. aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. O que é que nós temos para lançar aos pés do Senhor? A palavra do Senhor diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Assim foi com a pecadora que esteve aos pés de Jesus com seu vaso de alabastro, derramou todo o seu óleo, do seu unguento na presença do Senhor. Não importou para a multidão que estava à sua volta, julgando, que apontou com a mão em sua direção e acusou como pecadora, mas ela, o que ela tinha para lançar aos pés de Jesus, ela lançou. Ela lançou as suas lágrimas, ela lançou a sua adoração. Enquanto a multidão estava olhando, enquanto os fariseus estavam acusando, ela estava adorando. Enquanto o fariseu tinha acusação contra ela, ela tinha adoração para Jesus. Quem nós somos nessa noite? Nós somos um adorador, um espectador. Porque quem veio adorar pode derramar as suas lágrimas, porque ninguém vai olhar para quem derrama as lágrimas aos pés do Senhor. Aquele que muito humilha será exaltado. Então aproveita o momento, aproveita o ambiente e se humilha aos pés do Senhor, dizendo: eu quebro meu vaso, Eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado.
importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Os pés do meu amado. Tu és santo, Senhor. Tu sempre nos dá força, Senhor, para prosseguir. Mesmo quando queremos desistir, o Senhor é que nos ergue de novo. Mesmo quando a gente vê as nossas fraquezas na nossa frente, é Tu que ergue de novo. E louvado seja o Teu nome, Senhor, porque eu sei que a Tua força está conosco, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo, Pai. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós lemos no início: antes tenho o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Este é o momento em que nós estaremos meditando de dia e de noite na palavra do Senhor, né? Mesmo que esteja difícil, né? Quem mandou largar a rede,
né? Quem mandou nós pararmos? Por que é que desaceleramos, né? Se estamos na presença do Rei dos Reis. Ele jamais desacelerou na sua vida, né? Ele jamais parou de jogar a rede. Ele jamais parou. Ele está ali e continua aqui. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Amém? Se assente um minutinho no seu lugar. Só quero deixar alguns recados. Só relembrando que todas as quintas-feiras, às 18 horas, o decreto ele ampliou para mais 7 dias. Então, quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui seguindo as normas. E também pela live estaremos às 18 horas. Domingo, novamente, às 18 horas também. Amém? Desde as 5h30 já está aberta a igreja. Quem quiser vir orar 1 hora antes, meia hora antes, já estamos aqui sempre. 5h30 já está aberta a igreja. 5 horas, na verdade, o Cleber já está aqui com som, dedilhando ali os teclados. Então Deus é maravilhoso na sua e nas nossas vidas. Amém, igreja? Somos ministério Atalaia, e Atalaia é aquele que vai, aquele que prega o evangelho, aquele que, se precisar derrubar as muralhas para alcançar o objetivo, derruba. Então Deus é contigo. Não deixe de lançar a rede. Eu queria convidar já o pastor Roberto Charles, vai estar já trazendo uma palavra abençoada aos nossos corações, e que Deus continue usando, que Deus continue através desta palavra viva e eficaz, direcionando como palavra rema aos nossos corações. Amém? Deus continue abençoando sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Ó Deus, e com o nosso coração cheio de alegria, porque ó, como bom e suave é quando estamos unidos, Senhor, em Teu nome. Bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Fale conosco, Pai. Fale conosco nesta noite, para que nós possamos andar, Senhor, cada dia mais nos Seus caminhos, fazendo a Sua vontade, e que Seu nome sempre, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. Te adoramos, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas negligências, a nossa pequenez. Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite trazer uma mensagem de reflexão ao seu coração, uma palavra baseada no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 6. Antes da gente ler, eu quero fazer alguns comentários. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 9. O livro do Gênesis, todo mundo sabe que é o livro do princípio de todas as coisas. A palavra hebraica para o livro de Gênesis é Berashit, que quer dizer no princípio. É assim que o povo hebreu entende. Gênesis faz parte dos Pentateucos,
nós conhecemos como os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Estudiosos da Bíblia Sagrada, graças a eles, a maioria deles dizem que o livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Eles têm algumas referências em outros livros da Bíblia. Como Moisés é focado, a escritura de Moisés é focada nesses 4, 5 primeiros livros da Bíblia, eles acreditam que o livro do Gênesis também foi escrito por Moisés. Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. Ouça o que eu vou dizer. Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. Nós nunca vamos entender a Bíblia, principalmente os evangelhos, se nós não dedicarmos um pouco ao estudo do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele não só narra o início de todas as coisas, a criação do homem, a criação de todas as coisas, mas também ele narra a maior promessa de todos os tempos, que é a promessa da salvação. Também é narrada no livro do Gênesis, quando Deus dá uma sentença à serpente. Deus dá uma sentença a ela de derrota e mostra ali a vitória do Filho do Homem. Muitos séculos depois, lá na cruz do Calvário, com a sua morte e a sua ressurreição. E a Bíblia diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, isso está fazendo referência à cruz do Calvário, à vitória de Cristo Jesus na sua ressurreição. Amém? Então eu quero ler com os irmãos alguns versículos e a gente fazer uma breve meditação a respeito, e eu creio que vai trazer edificação ao seu coração, em nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia nos diz que a salvação, ela é pela graça de Deus, não é por meio de mérito, mas é pela fé. E a Bíblia diz em Efésios 2:8 que isso não vem de nós, mas vem de Deus. Paulo reafirma isso no livro de Romanos capítulo 10 versículo 9, quando ele diz: se com a tua boca, somente com a tua boca, você confessar Jesus como seu Senhor. Veja, como seu Senhor. Senhor é aquele que comanda, é aquele que manda, é aquele que determina. O que manda, mandar, mandamento, irmão, é assim: eu mando e você faz. Então Deus manda e nós fazemos. Não há questionamento em mandamentos. Mandamentos se obedece, não questiona. E ele diz: se em teu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Glória a Deus, que a salvação, ela é sem mérito nenhum para o homem. Salvação é pela graça e não pelo que nós fazemos ou merecemos. É um favor de Deus. Graça é o favor não merecido de Deus. Mas porque parece fácil, né, irmãos? A salvação nesse sentido, quando a gente olha para ela de uma forma literal. Mas o salvo, ele tem um desejo ardente no seu coração, e ele vive em constante, tentando atrair o favor de Deus para a sua vida, atrair os olhos de Deus para a sua vida. Por isso eu quero meditar nesse texto com os irmãos a respeito de um homem que deixou um legado muito extraordinário e lindo para as nossas vidas. E todos nós conhecemos a história desse homem chamado Noé.
Por isso eu quero ler com vocês o versículo 5 até o versículo 9. Depois nós vamos fazer algumas meditações aí. A Bíblia diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graças diante do Senhor. E eis a história de Noé. Era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, ou entre algumas traduções, sobre todos aquela geração. E Noé fazia o quê? Andava com Deus. Irmãos, é interessante isso, não é? Não são todos os homens que a Bíblia dá esse testemunho. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Quando nós observamos um homem que chama a atenção de Deus, como esse homem chamou, em toda uma geração corrupta, depravada, fora dos caminhos de Deus, fora dos planos de Deus, nós temos que fazer pelo menos algumas perguntas. Por que esse homem chamou a atenção de Deus? Olha o que a Bíblia diz no versículo 9: Noé era um homem justo e reto em todas as suas gerações. Sabe o que isso quer dizer? Que Noé era um homem íntegro, era um homem de bom caráter. Noé era um modelo de retidão, de fidelidade a Deus em toda a sua geração. Observe o que eu vou dizer: ninguém pode ser fiel a Deus sem integridade e retidão. Não há como. Por isso, irmãos, como é triste quando a gente olha para alguns cristãos que declaram ser cristãos, que servem a Deus, e nós não vamos aqui nem falar dos ímpios. É triste ver pessoas que se dizem ser evangélicas ou evangélicos, que mentem, que enganam, que falam mal, que falam palavrões, que compram e não pagam, que se envolvem com pornografia, com tráfico, com prostituição. Como é triste você olhar para uma pessoa que é cristã, que se diz cristã. Está falhando, né, Clarice? Está falhando muito, filho? Que se diz cristã, que tem amizades. Desculpa, irmãos, eu vou trocar aqui esse microfone. Como é triste. Até minha voz ficou melhor, né? Ficou mais aveludada. Oh, glória a Deus. Aleluia. A voz de velho é feia, irmão. Então, como eu estava dizendo, irmão, como é triste você ver um cristão que tem profundas amizades com ímpios, e pior, que se deixam ser influenciados por eles em vez de influenciar eles. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Como uma pessoa afirma ser cristão, temer a Deus, e armas tramóias às vezes
juntamente com advogado, para sugar, para prejudicar pessoas. Como pode um cristão entrar na política e fazer as mesmas coisas que esses políticos sem Deus fazem? Irmãos, essas atitudes levianas mostram atitudes de infidelidade a Deus. Porque a fidelidade de Deus, ela é baseada na integridade, irmãos. Fidelidade sem integridade não passa de uma religiosidade vazia, oca, sem vida, sem futuro. Jesus disse que nós temos que ser luz. Então que luz é essa que não ilumina? Jesus disse que nós temos que ser o sal. E que sal é esse que às vezes não salga? Paulo exorta a igreja em Filipenses capítulo 2 e versículo 12. Ele diz assim, ó: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, presta atenção, operai a vossa salvação com temor e tremor. O salvo, ele sempre age como um salvo, com temor, tremor de Deus, em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. Aí ele diz assim: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, incomparáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Querido, o cristão, ele tem que brilhar aonde quer que ele chega. Olha, veja que Paulo, ele compara aqui nós como os astros. Nós temos que fazer a diferença em qualquer lugar que nós chegamos. Ele diz assim, ó: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se de que não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele fala na sua pessoa: eu não ter corrido e nem ter trabalhado em vão. A fidelidade de Deus, ela é sustentada pela integridade. Você quer atrair o favor de Deus? Então observe o que Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4 diz: não te desamparem, ou desatam, ou se afaste da benignidade e a fidelidade. Ata ela no seu pescoço, e escreva na tábua do seu coração, e acharás graça e bons entendimentos aos olhos de Deus. Qual é a outra característica desse homem que chamou a atenção de Deus? O texto que nós lemos diz que Noé era justo e o que mais? E era reto. Gênesis capítulo 6 e 9. Em sua geração, justiça. Justiça é a qualidade de quem age conforme com o que é certo e justo. Nós nunca podemos esquecer também que justiça é um atributo que compõe o caráter de Deus. Aí o texto diz que ele era reto. Retidão é a característica de quem segue sem desvio a direção indicada pelo senso da justiça ou pela equidade. E nós também não podemos esquecer que retidão também é um atributo do caráter divino. Que tipo de desvio Noé evitava para ser considerado alguém com retidão moral e espiritual? Olha o que Gênesis capítulo 6, 5 a 9 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração.
esse arrependimento de Deus aqui não é um arrependimento como nós nos arrependemos, como o arrependimento do homem. Assim, para não ter que explicar muito, uma hora nós vamos explicar. É um pesar de Deus, irmãos. Esse arrependimento de Deus é como se fosse um pesar de Deus de ter que destruir uma das suas criações. E ele disse assim, ó: e disse o Senhor: eu destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde os homens até os animais, até os répteis e até as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo, em algumas traduções perfeito, em outras reto. Em suas gerações Noé andava com Deus. Veja que o texto diz que Noé, em meio a uma violência, em meio à depravação moral da sua geração, ele não se corrompeu, nem se contaminou. Noé se manteve íntegro, por isso achou graças aos olhos de Deus. Irmãos, isso até constrange a gente quando a gente começa a observar esse texto. Nós sabemos que tipo de geração era a geração que Noé vivia. Uma geração que foi tão abominável para Deus que Deus destruiu todas elas. E aí a gente fica olhando o nosso cristianismo e às vezes nós observando pessoas que experimentaram, que viveram a graça de Deus, essa graça inefável, inexplicável, inquestionável, uma graça incomparável. E às vezes a gente vê pessoas abandonando a Deus por coisas tão banais, tão vulgar, tão simples. Veja, irmãos, que o texto diz que Deus achou tanta graça aos olhos de Noé, que Deus revela um plano de salvação para Noé e coloca Noé como o principal desse plano. Fala para Noé construir uma arca e que Deus ia mandar um dilúvio para destruir toda a terra. E ainda chamou Noé do apregoeiro da justiça. Isso aqui é lindo demais. Outra característica desse homem chamado Noé, que me chamou a atenção, era a obediência dele. Olha o que o texto diz em Gênesis 6, 22. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Observe que a Bíblia não está dizendo que ele fez algumas coisas, ele obedeceu a Deus em tudo. Até parece Abraão, mas a Bíblia diz que Abraão também obedeceu a Deus em tudo, mas porém leva Ló junto com ele. Mas aqui você vê um homem que a Bíblia diz assim: obedeceu a Deus em tudo, seguiu todas as instruções de Deus. A fidelidade, irmãos, a Deus é que se sustenta a obediência. A fidelidade a Deus é quem nos move, irmãos, a cumprir todas as suas leis e todos os seus princípios. Não há como ser fiel sem obedecer a Deus. Algumas coisas estão ligadas às outras. Observe o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 15, versículo 20 a 24. Deus dá uma ordem a Saul, ao rei Saul, e fala para Saul exterminar os amalequitas. E Saul vai à guerra contra os amalequitas e Deus dá a ele a vitória e ele mata os amalequitas. Porém, Saul, ele poupa a vida do rei Agag. E ele, além disso, ele ainda separa os melhores gados, as melhores ovelhas e muito dos despojos que havia lá, ele separa. Quando o profeta Samuel chega e vê aquele barulho, vê aquilo tudo, e ele pergunta então para Saul: Saul, o que é isso? O que
aconteceu? Olha a resposta de Saul. Saul disse: eu separei os melhores, as melhores coisas, porque nós queremos fazer sacrifício a Deus em Gilgal. Irmãos, olha a resposta do profeta Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedecer a palavra do Senhor? Porque eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós, irmãos, queremos fazer muito para Deus e esquecemos às vezes do principal, que tudo que Deus pede para nós é uma coisa, irmão, que nós obedecemos a sua palavra, os princípios estabelecidos por Ele na sua palavra. Porque quando nós cumprimos o que Ele estabeleceu na sua palavra, tudo em nós vai bem. Aí o profeta diz assim: e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Sabe o que é porfiar? É discutir, é contender contra as ordens de Deus. Portanto, porque você rejeitou a palavra do Senhor, então o Senhor te rejeitou, e você não será mais rei em Israel. Veja como essas coisas são sérias. Uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, Deus o considera infiel. Nós temos uma coisa no meio de nós que parece, quando a gente vai falar de fidelidade, a nossa mente parece que sempre leva para questões financeiras. Fidelidade para Deus, em toda a Bíblia Sagrada, nunca fala a respeito de dinheiro, de oferta, de dízimo. Não tem nada a ver. Fidelidade para Deus. Quando Deus fala de fidelidade, Ele está levando-nos a pensar na fidelidade na sua palavra, na obediência da sua palavra. Querido, Noé não era um homem perfeito. Noé tinha os mesmos problemas que nós, os mesmos defeitos que nós, e maiores ainda, por causa da geração que ele vivia, no meio da geração que ele vivia. Noé também foi destituído da glória de Deus. Noé também estava embaixo da lei do pecado, irmãos. Mas ele não cedeu à vaidade, ele não cedeu à degradação moral da sociedade que ele vivia. Ele não se afastou, ele perseverou, ele continuou. Você não vê Noé arrumando desculpas para Deus. Você não vê Noé se fazendo de vítima, falando para Deus: olha a sociedade que eu vivo, olha a circunstância. Às vezes nós perdemos tempo mostrando para Deus a circunstância da nossa volta, e tudo que Deus está falando: esquece tudo isso aí, filho. Esquece tudo isso, só me obedeça. Só me obedeça. Irmão, nós vivemos uma geração do mimimi, não me toca. É pessoa sensível, tudo se machuca, tudo se magoa. É desculpa, tudo desculpa para não fazer, porque tudo é difícil, tudo é obstáculo, tudo é cansativo. Qualquer coisa é motivo para se afastar da presença de Deus, tudo é motivo para desanimar. Depois nós queremos ser abençoados por Deus. Querido, Noé demonstrou temor a Deus e perseverança nos princípios ordenados por Deus na sua palavra. Analise comigo. Noé gastou mais de 100 anos para construir uma arca. No mundo que não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Ele tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar de Deus. Quando Noé entrou na arca, a Bíblia mostra que ele tinha quase 600 anos, irmãos.
mesmo com a vida longa que ele teve, mas ele já era um homem velho para a sua época, para a sua geração. E eu fico pensando, se Deus der uma ordem dessa para nós, na nossa geração, o que nós faríamos? Senhor, manda um anjo aí. Os mais pentecostais, né? Senhor, manda um anjo aí para ajudar a arrancar aquelas árvores lá. Irmão, não tinha motosserra, não tinha trator, não tinha. Para imaginar. Mas você vê um homem cumprindo tudo que Deus lhe ordenou. Com isso, nós aprendemos, irmãos, que a retidão e o temor ao Senhor em nosso esforço para obedecer à palavra do Senhor agradam a Deus e faz com que os olhos do Senhor se volte para nós, faz com que o favor de Deus se volte para nós. Uma coisa linda em Noé é o que diz no final do texto que nós lemos, no versículo 9: e Noé andava com Deus. Andar com Deus fala de santidade, irmãos. Fala de intimidade com Deus. Quem anda com Deus se afasta do pecado. Quem anda com Deus odeia o pecado. Quem anda com Deus tem nojo do pecado. Se afasta da iniquidade. Se afasta dos prazeres carnais. E começa a ter prazer na lei do Senhor. E começa a ter prazer em andar com Deus. E começa a ter prazer em comungar com o Espírito Santo. Tem prazer em comungar com seus irmãos e estar junto em projetos de adoração a Deus, de evangelização. Um homem que tem intimidade, que ama a Deus, que anda com Deus, ele sonha com as coisas de Deus, ele sonha com os desejos de Deus, ele sonha com a vontade de Deus, ele sonha com o querer de Deus. Ele não quer mais o seu querer, ele não quer mais a sua vontade, ele quer o querer, ele quer a vontade de Deus para a sua vida. Querido, o pecado é como um muro que nos separa de Deus. Olha o que Isaías no capítulo 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado está o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Para andar com Deus, para ter comunhão com Deus, nós precisamos ser santos, irmãos. Nós precisamos ser separados. Cuidado, muito cuidado, porque tem uma coisa que é certa: Jesus vai voltar. Lembra o que Paulo falou para que ele chega no final, no dia da glória da vinda de Jesus Cristo, e ele não olha para trás e veja que foi em vão a sua carreira e a sua caminhada. Eu sempre tive um pensamento: a pior coisa que existe numa pessoa é ele perder tempo na vida. Não tem coisa mais preciosa nas nossas vidas do que o tempo. Guarda isso. E às vezes nós desperdiçamos a maioria do nosso tempo com coisas às vezes que não vale a pena desperdiçar. Quando você está desperdiçando o teu tempo com coisas banais, coisas volúveis, coisas que não edificam, coisas que não vai te ajudar em nada e a ninguém, você está jogando no lixo a sua própria vida. Olha o que o livro de Levíticos capítulo 20 versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus.
Tem pessoas que estão há anos na igreja, está há anos carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas estão se deixando ser contaminados pela pornografia, pelo adultério, pela prostituição, pela masturbação e outras práticas mundanas abomináveis a Deus, que traz ao corpo e à alma do homem destruição. Quantas pessoas sendo influenciadas por músicas. Irmãos, hoje está terrível de você. Às vezes você conversa com jovens, principalmente. Você vê jovens apaixonados por músicas, de cantores que abominam o nome de Deus, que fizeram cabeça na macumba, na feitiçaria, adoradores de Satanás. E às vezes essas pessoas dizem assim: eu acho ele lindo, eu acho ele maravilhoso, a voz dele é bela, por causa da aparência, por causa da sua riqueza. Vive uma vida de ilusão. E aí tem gente que acha: pastor, essas coisas você não pode ficar falando na igreja, esse tipo de pregação já não funciona mais, porque nós estamos vivendo um evangelho mais light. Ei, querido, ai de mim se não alertar vocês que lá do lado de fora está cheio de lobos ferozes, irmãos, travestidos de ovelha, preparado para tragar, para devorar a vida daqueles que estão querendo caminhar em direção à salvação de Jesus Cristo. Ai de mim se eu não disser para vocês que Deus requer de nós santidade, irmãos, que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas espirituais. Satanás não brinca com ninguém, irmãos. Não existe amor, não existe misericórdia no inimigo, irmãos. Você pode curvar diante dele e pedir perdão, se humilhar, chorar na presença dele, o seu pescoço vai rolar. E também não há misericórdia diante dos homens. Por isso que Davi diz, Deus disse: você quer ser julgado pelos homens ou quer ser julgado por mim? E Davi disse: não, Senhor, eu quero ser julgado por Senhor, porque no Senhor há misericórdia, no homem não há misericórdia. O mundo lá fora não terá misericórdia, principalmente para o jovem. Vai levar o jovem à derrota, à lama, ao vício. Quantos pais e quantas mães chorando hoje porque perderam os seus filhos, filhos que foram criados com tanto amor, com tanto carinho, com tanta atenção, às vezes em cima de sacrifício. Hoje não consegue mais trazê-los de volta, porque foram derrotados, foram destruídos, possuídos pelo mal. Não é brincadeira, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a diferença no meio dessa geração maldita e perversa, que às vezes não quer saber de Deus, às vezes está fugindo de Deus. Olha como nós estamos caminhando, as nossas autoridades, a maioria corruptas, insensível às coisas de Deus. Que exemplo nós temos, irmãos? Que exemplo nós temos? Eu estou trazendo um homem aqui que é digno de ser exemplo para nós, com as suas atitudes. E ele alcançou uma vitória que poucos homens nessa terra alcançou. Deus disse para ele: faça uma arca, porque vai salvar você e toda a sua geração, toda a sua família. Vamos construir uma arca. Vamos construir uma arca. Vamos trazer o Espírito de Deus para dentro da nossa casa. Vamos trazer a unção, a santidade para dentro da nossa casa, para dentro de nós. Vamos fugir do mal, vamos fugir do pecado. Pedro, ele diz em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque sou santo. Pedro está citando aqui o texto de Levítico que nós acabamos de ler. E
Isso é uma exigência de Deus. Nós não podemos se aproximar de Deus de uma forma relaxada, irmãos, tratando as coisas de qualquer maneira e depois esperamos o favor de Deus. Aí nós perguntamos: por que, Senhor? Por que que não muda? Por que que o Senhor não revela para mim? Por que o Senhor não fala para mim? A ordem de Deus, ela é bem clara, irmãos. No corpo de Cristo não há meio termo. Não há. Evangelho não é essa frouxidão que tem por aí. Isso não é evangelho. Nunca foi evangelho. Ser santo é possuir uma vida separada, exclusiva para Deus. Quem observa os mandamentos do Senhor, ser santo é ter uma vida morta para o mundo, é decidir viver uma vida para Deus, é pegar a sua cruz e seguir a Jesus, é morrer para o mundo. Ser cristão não é tão simples como as pessoas têm a dizer. Ou como é fácil ser cristão? É fácil, porque banalizaram o evangelho, não pregam mais a palavra de Deus, banalizaram todas as coisas, maquiaram todas as coisas. Nós antigamente dizíamos: não vai para o mundo, porque o mundo vai destruir vocês. Agora nós dizemos assim: não vai para o mundo, mas vamos trazer o mundo para dentro da igreja. Vamos fazer tudo que o mundo faz dentro da igreja, porque assim nós atraímos as pessoas, atraímos os mundanos misturados com o cristão. Ser santo é quem é sendo solteiro, não tem relação sexual com seu namorado antes do casamento. Ser santo é quem, sendo casado, não trai o seu cônjuge. Ser santo é quem não se envolve em fofoca, não espalha boato, não difama a vida de ninguém, não calunia o seu próximo, não dá golpe, não tira vantagem nas coisas. Ser santo não pega atalho, irmãos, para subir na vida usando meio escuso. Não faz isso. Ser santo decide ficar no prejuízo, mas não muda o caminhar com Deus. O salmista de número 93, versículo 5, ele diz assim: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém estar na tua casa, Senhor, para sempre. Se nós quisermos, irmão, mudança na nossa vida, na vida do bairro, na vida das pessoas que se aproximam de nós, então nós temos que buscar a santidade de Deus para as nossas vidas e seguir os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Pastor, mas isso é chato. Pastor, mas isso é careta. Pastor, isso ninguém faz mais. Então, viver em santidade é viver afastado do pecado. Não há como ter comunhão com Deus, nem ter a atenção do Senhor, se não for santo. Seja santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Deus te recompensará, mas não faça isso por causa da recompensa, porque você estará sendo um falso e um mentiroso. Faça isso porque você ama o Deus que você serve. Querido, eu quero terminar dizendo para você que a linha divisória
entre as coisas de Deus e as coisas de Satanás, ela é muito tênue. Não dá para caminhar em cima dela. Você vai cair. Uma hora ou outra você vai cair. E a maioria das pessoas sempre cai para o lado do reino das trevas. Não dá para caminhar em cima do muro. Deus te convidou e te criou para ser luz. Então decida. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Pastor, eu sou mais ou menos. Eu não estou bem. Eu sou mais ou menos. Então você não está do lado de Deus. Não existe mais ou menos do lado de Deus. Não existe. Não existe servir a Deus mais ou menos. Não existe. Ou você serve ou você não serve. Então não se iluda. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu nem sei se eu devia dizer. As pessoas dizem assim: lá no mundo não tem nada que presta, que enche os olhos dos homens, que agrada o homem. Lá tudo não presta. Não, irmão. Tem coisa que satisfaz a carne muito lá no mundo. Aliás, só no mundo tem. Lá no mundo tem muita coisa que dá prazer na carne. Lá no mundo tem muita coisa que faz você sorrir, mesmo que você chora quando você está na sua câmara de dormir. Lá no mundo, a ilusão, as coisas que o mundo oferece te traz prazeres e alegrias momentâneas. Então, se você não quer ter responsabilidade com Deus, eu já vi gente murmurando e lamentando porque, pastor, depois que eu virei crente, a minha vida travou, parou. Parece que eu fiquei sem alegria, eu não posso fazer mais nada. Ei, querido, quem falou que crente não pode fazer? Nós podemos fazer tudo, irmãos. Tudo. O crente também pode mentir, pode matar, pode roubar, pode prostituir. O crente também pode dançar, pode fazer festa, pode fazer tudo. Pastor, então por que não faz? Nós não fazemos porque nós amamos a Deus. Porque Deus disse para nós sermos santos. Porque Ele é santo. E se nós não formos santos, nós nunca vamos ver a Deus. Nunca vamos ver a Deus. Sabe por que nós fazemos? Porque nós queremos morar no céu. Nós não queremos viver só 80, 90, 100, 120 anos. Não queremos. Nós queremos viver toda uma eternidade com Deus. Nós fazemos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, o amor dele nos constrange a ir até Ele e nos humilhar diante da cruz e pedir socorro para Ele. Porque nós não podemos fazer só. Ouça, ninguém pode ir até Deus sem que o Espírito Santo o leve. Não pode. Não há. Nós nos afastamos tanto de Deus que nós jamais podemos chegar até Deus sem que o Espírito de Deus não nos leve. Por isso Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então essa palavra é para você refletir um pouco a respeito da sua vida cristã, da sua vida com Deus, dos seus atos. E que você se lembra que não vale a pena perder tempo.
Não vale a pena perder tempo. Descanso em teus braços. Quer ter prazer mudando? Então fique no mundo. Não há lugar Mas não se iluda. para a glória. Não se iluda que o dia que Jesus voltar, você se ajoelha e chora, e Ele vai perdoar você, e Ele vai se comover de íntima compaixão e vai perdoar você. Quando a trombeta trocar, não virá o Deus de amor, virá o Deus da justiça. E a justiça de Deus é implacável. Não seja um daqueles que vai dizer: Senhor, em teu nome eu ia na igreja todo domingo, em teu nome eu andava com a Bíblia para todo lado debaixo do braço, em teu nome eu pregava, eu orava, em teu nome eu louvava, em teu nome eu fazia, em teu nome eu fazia, em teu nome eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. E ouvir Jesus dizendo para os filhos da iniquidade: aparta de mim, porque eu não te conheço. Conhecer a Jesus é fácil, falar de Jesus é fácil, pregar é fácil, é só aprender uns cacoetos aí evangélicos, ter uma boa eloquência, falar bem, ser simpático. Você arrasta multidões, mas viver o evangelho é só para quem quer morar no céu. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Tinha tudo para dar errado, e eu fiquei meditando a respeito dela, passado, mesmo vendo os meus defeitos, eu falei: Senhor, decidiu socorre-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. um Deus. Sabe o que eu vejo quando Deus dá uma palavra como essa? Eu vejo a manifestação do amor de Deus sobre as nossas Me vidas. faz alcançar. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, Sonhei, se você quiser, amor se você entendeu que Deus falou conosco nesta noite, Deus tão grande, eu quero te convidar fiel pra cumprir a falar alguma coisa para o que Senhor, um dia começou. a renovar essa aliança com Deus, a olhar para dentro de você e observar e ver as suas falhas e depositar ela, as suas mazelas, os seus pecados, as nossas mazelas, nossos pecados, depositar nos pés do Senhor nessa noite. É noite de reconciliação, é noite de reflexão, é noite de mudança, é noite de sair daqui renovado, vivo. Nós às vezes pensamos que avivamento é pulo, é grito. Nós pensamos que avivamento é alegria, é riso, é dança. Nós pensamos que uma igreja avivada é uma igreja que fala muito, que pula muito, que grita muito. Querido, avivamento é lágrimas, avivamento é clamor, avivamento é quebrantamento. Estuda sobre avivamento, você vai ver que todos os avivamentos na face da terra foi para a salvação de almas, para arrependimento de pecados, para a cura e para a salvação. Ei, querido, saia daqui avivado. Avivamento é quando nós saímos da igreja dizendo: Pai, me perdoa, Pai, eu quero mudar, Pai, eu não vou caminhar mais nesse caminho, Pai, eu quero voltar, Pai, eu quero estar
com o Senhor. Isso é avivamento. Então o dia que você sair chorando, a sua alma gritando, o seu espírito gemendo, então lembre-se disso, você foi avivado. Você foi avivado, avivada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Você foi tocada, você foi tocado por Deus. Você foi agraciado pela graça de Deus. Você realmente recebeu o seu milagre. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra. Oh, bendita palavra. Tu sabes, Espírito de Deus, que nós não conseguimos fazer isso sozinho. Tu sabes que nós dependemos e precisamos de Ti. Por isso que nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o Senhor tire, Senhor, livre, ó Deus, da cera nos ouvidos, ó Deus, nos faça ouvir, nos faça ver, nos faça sentir, nos faça desejar, querer, ó Senhor, como o Senhor. Que venha a nós o Teu reino, que venha a nós o Teu reino, que venha a nós o Teu reino, Senhor, e que seja feita a Sua vontade. Essa é a nossa oração. Que venha a nós o Teu reino, que venha a nós o Teu reino, e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer comigo assim: que venha a nós o Teu reino, e que seja feita a Sua vontade na minha vida. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar aqui pelas pessoas que pediram oração. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, antes de orar, deixa eu só dar um recadinho. Isso poderá ser mudado, as datas. Sábado agora, às 19 horas, eu queria ter um momentinho com os casais da igreja. Nós estamos com um projeto, eu mais a minha esposa, juntamente com a igreja, nós estamos com um projeto para trabalhar com casais. Neste sábado, estaremos nos reunindo, tá? Para estar dando um pouquinho mais de abertura, conhecendo mais os casais, melhorando horários, marcando datas. A princípio, nesse sábado, 19 horas, estaremos ali naquela salinha, só os casais, tá? Filhos, eu peço por gentileza, em casa, com avós, com alguém, para que eles não ficam correndo aí, gritando vocês. Nós teremos um momento de terapia entre nós, tá? Leve a palavra terapia como algo de Deus, tá? Não é nada assim, psicólogo, não. Aqui é Deus quem vai moldar as nossas vidas. Não somos perfeitos, mas estaremos juntos, nos aperfeiçoando. Estaremos seguindo alguns princípios, tá? Alguns princípios bíblicos. Não haverá, vamos fazer uma formatura ou isso ou outro. Não, estaremos juntos trabalhando, né? Moldando os relacionamentos. Quem é namorado, quem está noivo também pode estar participando conosco. Vamos trabalhar como se fosse reuniões, tá? Como se fosse uma célula, algo parecido. Vai ser bem aberto, bem diferente. Não vai ser nada massificante. 1 hora só. Esses eventos serão de 1 hora só. Por isso eu peço pontualidade. 19 horas. Já estaremos ali 10 minutos antes. Ligaremos o ar-condicionado. Sentaremos ali em uma mesa redonda, onde estaremos trabalhando sobre relacionamento com bases bíblicas, tá? Não tem nada fora da Bíblia. Tudo estará biblicamente. Então eu convido todos os casais. Nós temos bastante casais na igreja. Então estejam conosco neste sábado, 19 horas. Amém?
A palavra veio direcionada e eu creio que se as pessoas dessa oração estivessem ouvindo esta palavra, já teriam sido curadas. Então assim, Deus tem um projeto na vida dessas pessoas. Eu gostaria que, como igreja, você erguesse a sua mão, que nós vamos estar orando pelas filhas da irmã Val. Ali está a irmã Val, sem constrangimento nenhum. Todos nós precisamos de oração. Nós sabemos que o mundo tem tragado, porque tem oferecido coisas que aos olhos humanos é gostoso, é bonito, é prazeroso, assim como disse o pastor. E muitas vezes até nós mesmos, se não vigiarmos, caímos nas tentações. Somos levados também a cair nesses abismos que muitas vezes, para voltar, não há escada de volta. Muitas vezes caímos no abismo e para voltar, só Deus pode trazer-nos de volta. Então vamos orar. E se você tiver tocado por Deus e quiser orar por você mesmo, pode orar por você também. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a palavra do Senhor foi viva e eficaz em nossas vidas nesta noite. E nós sabemos, Pai querido, que não é fácil a luta, porque a palavra de Deus diz: crede em mim, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E muitas vezes pessoas não acreditam nessas moradas. Muitas vezes achamos que ser cristão é ser careta ou é difícil demais. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que perseverar até o fim, porque vamos encontrar a morada no Senhor. Por isso eu oro aqui pelas filhas da irmã Val, que em nome de Jesus Cristo as escamas, aquilo que bloqueia o entendimento, tudo aquilo que confunde o entendimento, tudo aquilo que confunde o coração, todos os prazeres mundanos caiam por terra em nome de Jesus, e que elas venham enxergar, Pai querido, o verdadeiro prazer que está no Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que elas venham a sentir o primeiro amor e a vontade de estar servindo ao Senhor, a vontade de estar, ó Deus querido, servindo ao Senhor em todo tempo, em todo momento, e que a alegria do Senhor seja a força das minhas irmãs, das filhas da irmã Val, e que em nome de Jesus, talvez não são só as filhas da irmã, mas tem dezenas e milhares de cristãos que nos ouvem neste momento, milhares de cristãos que estão vivendo no pecado, na prostituição, na pornografia, na fornicação, e Apocalipse diz que esses não herdarão o reino de Deus, não herdarão os céus. Por isso ainda há tempo, porque Jesus Cristo é o nosso advogado fiel e justo. O que nós devemos é plenamente nos entregar nas mãos do Senhor, porque a palavra dele diz que Deus está cuidando. Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate, e nós apenas temos que abrir a porta do nosso coração e deixar Ele fazer morada, e deixar Ele nos ensinar a caminhar dia após dia. A palavra de Mateus 7 já é bem clara, 7,14, que diz que o caminho é largo para o mundo, a porta também é larga, mas nós sabemos que a melhor porta é a estreita, aonde vem moldando até chegar no caminho estreito, até chegar à porta estreita, aonde do outro lado estaremos nos alegrando, porque nós somos peregrinos aqui, como diz a tua palavra, e a tua palavra nos ensina que somos peregrinos aqui. Por isso não nos devemos alegrar com os prazeres, ou nos alegrar com carros ou cavalos. Nós temos que aprender a fazer menção ao nome do Senhor em nossas vidas. Isso tudo vai ficar, e nós temos experiência disso. Estávamos orando por um médico de Dourados, Mato Grosso do Sul, que pediu oração. O nome dele é Walter. Deus o levou porque ele estava doente e não levou nada daqui. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós acordamos na hora certa, para que nós venhamos acordar no momento certo, para que o dia de amanhã seja a alegria do Senhor nas nossas vidas.
E que Deus continue abençoando as vidas que nos acompanham. Que Deus continue abençoando este ministério. E nós, como homens e como mulheres de Deus e como atalaias do Senhor, venhamos a erguer a nossa cabeça e venhamos a servir e não esperar para ser servidos. Por isso que Deus venha usar a cada um de nós em o nome de Jesus, para que nós possamos ser projetos de Deus em o nome de Jesus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do doce e amado Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Semana vai continuar os que a gente já tem, que já estamos sabendo, já mais por dentro. Não, os que a gente... Oi.